Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que tá essa temporada em casa? Estão levando, estão criando o quê? Estão inventando o quê para passar o tempo? Tem que estudar, tem que aproveitar o tempo para conhecimento. Tem que se divertir um pouquinho, mas tem que estudar. Para isso, a gente vai para mais uma aulinha de geografia. E o assunto hoje não é muito assim o assunto que a gente convive diariamente. Para muitos até assim é uma realidade bem distante. Para outros, já tiveram a oportunidade de fazer um passeio nesses lugares. O nosso assunto hoje tem a ver com as atividades agropecuárias. E qual é a situação da questão agrária brasileira? É um assunto bem importante, é um assunto que nós brasileiros devemos saber como é que está a situação do campo, da área rural, porque são eles que nos alimentam. E além disso, também são questões que caem em vestibular, que caem em Enem, então e como são termos que são mais distantes da nossa realidade, vale a pena prestar atenção e entender do que se trata, tá? A nossa parte de atividades agropecuárias e questão agrária brasileira, nós vamos dividir em duas aulas. Hoje, nós vamos aprender uma série de conceitos que são usados e que costumam surgir nas nossas questõezinhas de Enem, de vestibular, e que vão surgir também nas nossas atividades aqui de geografia, combinado? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no slide que eu preparei para vocês. Aqui. E aqui, pessoal, atividades agrícolas e a questão agrária brasileira. Lembrando que para essa segunda parte, a questão agrária brasileira, nós vamos ver num segundo momento, combinado? Deixa eu só ampliar a tela aqui. Aqui, pronto. Já vai abrir para gente. Peraí, agora sim, tela grande, né? Apareceu para vocês aí? Apareceu? Tá tudo certo? Bom dia, galera! Vamos trabalhar, vamos acordar, bora lá. Então, lá, começando com os nossos conceitos básicos, um termo que surge bastante é um tipo de agricultura, a agricultura de jardinagem. Ela é um tipo de agricultura, um formato que é muito utilizado na região lá sudeste, sul da região da Ásia, na região que acaba sofrendo os efeitos dos climas de monções, estão lembrados? Monções? Tem um verão chuvoso. Então, esse tipo de jardinagem, ele usa bastante a mão de obra, um trabalho manual, tem baixa tecnologia, mas tem uma grande produtividade, tá? Já é um tipo de agricultura milenar, passada a experiência de pai para filho há milhares de anos. Então, pessoas, vale a pena vocês entenderem como é que funciona. Esse tipo de agricultura, vocês estão vendo aqui a segunda imagenzinha aqui, ó, deixa eu passar o cursor aqui na frente aqui, ó. Essa aqui, ó. É um tipo de agricultura que aproveita também essas áreas que têm esses desníveis, né? Então, ele faz um terraceamento, que são esses degraus aqui, ó. Estão vendo que forma degraus? Esses degraus, eles impedem, eles diminuem, pelo menos, o efeito da erosão, tá? Então, ele é uma forma de diminuir os efeitos da erosão, do solo ser carregado pelas chuvas, tá? Na região da China, naquela região lá do mais ao sul, sudeste da Ásia, um tipo de plantio que é muito comum, o arroz, tá? É feito nesse tipo de jardinagem. Ele até recebe esse nome justamente por ser mais um trabalho manual, né? Como se fosse um cultivo de jardim mesmo, tá? Então, tem bastante, nesse tipo de cultura, a mão de obra, ela é bastante aplicada, tá? Um segundo conceito, até inclusive, pessoas, prestem atenção nos slides, no que está aqui, tá? A agricultura extensiva e a agricultura intensiva. A extensiva, ela usa técnicas tradicionais, ela usa mais a mão de obra humana e tem uma baixa mecanização. Ela é muito comum nos países subdesenvolvidos, porque para esse tipo de plantio, precisa pouco investimento, pouco recursos financeiros, tá? Então, ela tem mais o uso de, olha ali, ó, é o plantio com as mãos, é o plantio
puxado com arado, tá? Então, são técnicas mais rudimentares, técnicas mais tradicionais, certo? Já a intensiva, dá uma olhadinha aqui nas imagens, ó. Ela usa intensamente a tecnologia. O objetivo dela é o aumento da produtividade no menor prazo possível. É um sistema muito comum nos países mais desenvolvidos. Nos subdesenvolvidos acontecem sim, mas geralmente essa produção que é feita nos países subdesenvolvidos, que usa agricultura intensiva, tem um destino para essa mercadoria para o externo, para o mercado externo, para exportação, tá? Então, agricultura extensiva, rudimentar, intensiva, o negócio é muito intenso, os caras querem muita produção em pouco tempo. Para isso, eles investem em tecnologia, investem em diversos insumos, certo? Uma outra nomenclatura usada é a agricultura familiar. Gente, assim, a agricultura familiar, nós temos a familiar e nós temos a comercial. A familiar é para alimentar a família e o excedente é vendido na região local mesmo. Ela é desenvolvida pelo conjunto familiar, ela usa mão de obra familiar e no Brasil a gente fala que a agricultura familiar ela usa igual ou menos que 4, ali fala, né, propriedade igual ou menor do que 4 módulos fiscais. Nós já vamos ver o que é módulo fiscal, tá? Ele é uma unidade. A gente já vai falar qual é o tamanho de um módulo fiscal, tá? E aí nós temos um Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é o PRONAF, e esse PRONAF, que é um programa do governo, ele nos informa que 30% da área cultivada no Brasil hoje é feita pela agricultura familiar. É uma porcentagem pequena, né? Só que essa porcentagem de agricultura familiar que acaba dando 80% das vagas para os trabalhadores rurais, tá? E mais 50% do total de produtos que chega na nossa mesa, que nos alimenta, vem da agricultura familiar. Aquelas feirinhas perto de casa é agricultura familiar, sim. O SEASA, o sistema de produção lá, é muito alimentado, recebe muito mercadoria da agricultura familiar, certo? E aí, para a gente lembrar agora assim, então, a agricultura familiar é igual, ou até 4 módulos fiscais é agricultura familiar. Mais do que isso é considerada agricultura comercial. Lembra que a agricultura comercial, ela já tem outra visão. O interesse dela é o lucro, o destino da produção é mais exportação, tá? Enquanto a familiar, o destino da produção é para alimentar quem está naquela área e o excedente é vendido localmente, tá? Então, aqui, pessoal, não existe um tamanho certo para um módulo fiscal, porque o módulo fiscal ele é definido de acordo com as características locais. Cada município tem um tamanho definido para o seu módulo fiscal. O que eles avaliam? Eles avaliam qual é o tipo de exploração, o que é mais plantado na região, se é hortifruti granjeiro, se é mais, qual é o tipo, se é pecuária, se é, o que é mais, qual é a maior atividade praticada nessa área. De acordo com isso, eles sabem qual é o tamanho necessário para que uma propriedade seja rentável, para que uma propriedade seja viável a sua exploração, tá? Então, é considerado um módulo fiscal uma unidade que ela consiga, a partir do momento que você tem até quatro módulos fiscais, consiga sustentar uma família, né? Então, vai depender o quê? Vai depender de qual é o tipo de produção que existe naquele lugar. Se eu planto milho ou se eu planto uma fruta que seja mais cara, o espaço que eu preciso para que seja rentável, para que seja viável, é diferente. Tá? Então, é analisado o tipo de exploração predominante na região, quanto que se consegue ganhar, qual é a renda obtida com a exploração desses produtos mais produzidos, e se existe alguma outra exploração, que aí a gente vai comparar o tamanho, a área que é utilizada, certo? E ainda leva em consideração o conceito de propriedade familiar de acordo com cada município, tá? Então, corresponde a uma área mínima necessária para que a exploração seja viável. Eu botei até um mapinha para vocês terem ideia aqui, ó. Se você está em Santa Catarina, por exemplo, o teu módulo fiscal, ele tem uma variação ali, né, entre 30, 40,
40 a 50 hectares, tá? Para quem não lembra quanto é que são cada hectare, são 10 mil metros quadrados, tá? Então, ó, dá uma olhadinha ali, ó, qual é o tamanho da área para ser definido como um módulo fiscal? Vai depender de onde você está, porque depende das características locais, tá? Então, aqui, ó, para ser agricultura familiar, até 4 módulos fiscais. Um outro conceito que aparece no nossa dia a dia, quando a gente fala, no nosso dia a dia não, né? Quando a gente estuda a parte de agricultura, é um termo usado para os trabalhadores que são diaristas, que são contratados por temporada, seja para o plantio, seja para capinar uma área, seja para uma colheita, né? É muito comum os que trabalham na colheita da cana-de-açúcar, tá? São chamados de boia fria. Esse nome acabou sendo usado, instituído, porque esses trabalhadores, eles saíam de manhã, eles cozinhavam, né, a sua comidinha lá durante a noite ou na madrugada, antes de ir para o trabalho, colocavam num potinho, numa marmitinha, na panelinha, e saíam para trabalhar. E na hora do almoço, quando eles iam comer essa comida, já comiam comida fria, né? Então, por isso que foram apelidados de boia fria, tá? Mas hoje é definido o boia fria como aquele trabalhador que é contratado por uma atividade temporária na área rural, tá? Capital natural, a gente costuma ouvir falar muito em recurso natural, tá? Então, a gente está mais habituado a esse termo, recurso natural, que é toda mercadoria, serviço que é produzido por processos naturais da terra, que sustentam as economias e a vida, tá? A gente está acostumado a usar o termo recurso natural, mas se aparecer na provinha, se aparecer no Enem da vida lá, capital natural, você já sabe que é a mesma coisa que recurso natural. Um outro conceito legal, aqui ó, o cinturão verde. Cinturão verde, na verdade, em torno dos centros urbanos, você pode ter uma área rural que é mais, desenvolve produtos mais frágeis, que não podem ser transportados por longas distâncias. Então, os hortifrutigranjeiros geralmente estão na área no entorno dos centros urbanos, formando o que eles chamam de cinturão verde, tá? Um outro conceito, um conceito bem legal, né? Hoje em dia tem bastante gente que pratica, né, esse tipo de processo, tem em casa, né, uma composteira para fazer a compostagem. Ele é um processo biológico que transforma a matéria orgânica num composto semelhante ao solo, no humus que eles chamam, né? E que é utilizado como adubo, né? Então, é uma forma de você ter um adubo natural e, ao mesmo tempo, também evitar a produção, né, de insetos por causa do chorume, por causa da decomposição. Na verdade, é quando você dá um destino útil para aquela matéria orgânica que não é mais interessante para você, certo? Outro conceito legal, as culturas híbridas. Pode surgir o termo lá, cultivares, né? O que são os cultivares? São as culturas feitas de plantas que foram melhoradas, né? Então, você tem aqui um exemplo, ó, aqui o trigo, né? Que passou por um processo de transformação, de modificação, de alteração da planta, então é chamado de cultura híbrida ou cultivares, tá? Esse aqui é um conceito bem importante. A função social da terra, a gente costuma encontrar na apostila, que é a utilização da terra de maneira social, aonde você realmente faz o uso adequado dela, ela produz, mas você respeita também a parte do meio ambiente. Essa produção é feita de forma adequada. As pessoas que trabalham naquela área, né, que são os trabalhadores rurais, eles são protegidos, eles seguem as leis trabalhistas, elas são cumpridas, e ao mesmo tempo o dono da terra, ele acaba tendo, né, um bem-estar, um proveito daquela terra, assim como os trabalhadores que estão ali, tá? Essa função social da terra, ela não é só um conceito que aparece em livros, eu vou mostrar para vocês onde é que ela surgiu, olha aqui, ó. Na verdade, ela está na nossa Constituição, né? Ela faz parte da Constituição de 1988, e ela então deixa bem claro que a terra está cumprindo a sua função quando o aproveitamento é racional, adequado, quando a utilização dos recursos naturais disponíveis, ela acontece, mas de uma forma que preserve o meio ambiente, quando cumpre as leis trabalhistas e quando favorece
tanto os proprietários quanto os trabalhadores. Aí a terra está cumprindo sua função social. Um exemplo de quando ela não está cumprindo sua função social. Quando algumas pessoas compram terra para esperar valorizar. Aí a terra está lá, não está produzindo. Ela não está cumprindo a sua função social. Ou quando está usando produtos químicos, fertilizantes, agrotóxicos, que não estão autorizados por lei. Quando existe trabalho escravo. Todas essas formas, a Terra não está cumprindo a sua função social, tá? Então, para cumprir a função social, isso é uma questão que surge muito pessoas em Enem, então fiquem ligados, tá? Olha só, eu trouxe até ali a imagem legal, eu acho essa imagem muito, muito bonitinha. O que é a grilagem, né? Na verdade, são chamados de grileiros aquelas pessoas que querem se apossar de uma terra que não lhes pertence através de meios ilícitos, usando estratégias ilícitas como documentos falsos, alterados, forjados. Esse nome grileiros, ele surgiu porque antigamente os caras para dar esse golpe, né, da grilagem, eles descobriam que tinham pessoas chamadas de poceiros, são as pessoas que são os donos da terra, mas não tem um documento oficial que comprove que ele é o dono. Eles descobriam que tinha uma terra lá com poceiros, e aí esse pessoal que faz a grilagem pegava um documento, pegava um documento novinho, bonitinho, escreviam lá que eram proprietários desde 1900, não sei quantos, 30, 40 anos, tal. Só que o documento saía novinho, folhinha bonitinha, novinha. Como é que vai me provar que esse documento é um documento antigo, né? Então, para dar veracidade a esse documento, para fazer de conta que esse documento era verdadeiro, era um documento antigo, eles colocavam numa caixa, junto com grilos, deixava ali, fazia uns furinhos na caixa, botava ali o documento, e os grilos, quando defecavam, davam a aparência, porque eles corroíam as bordinhas do papel, eles defecavam no papel e davam a aparência de envelhecido, de cor, de rasgadinhos, de cheiro de um papel envelhecido, tá? Então, por isso é que surgiu o nome, então, dos grileiros, tá? Hoje eles não usam mais a estratégia da caixinha de grilo, mas ainda existem pessoas, sim, que usam documentos falsificados para querer comprovar posse de terra que não lhes pertence. Um outro conceito importante quando a gente fala de agricultura, a gente surge em alguns assuntos, em algumas questões, o que é um interflúvio. Vocês estão observando aqui, ó, nós temos dois vales. O vale aqui, ó, que passa esse rio, e aqui nós temos um outro vale com outro rio. Então, o vale, no meio do vale, sempre tem um rio passando, né? Uma área de vala, vale, né? Entre dois vales, nós temos uma área chamada de interflúvio. Quando esse interflúvio não é muito íngreme, não é muito acidentado o terreno, não é muito inclinado, ele também é usado na produção. Porém, as leis, elas têm uma limitação de até onde você pode fazer os plantios, por causa da inclinação do terreno, para não ter escorregamento de terra, né? Então, tem algumas regras para usar esse interflúvio aqui, tá? Uma outra curiosidade, um outro assunto também, um tipo de solo chamado loess. O loess, ele é muito comum na China, apesar de sempre que se referir a loess, a pessoa se refere à China, mas ele é encontrado em alguns outros pedacinhos no mundo por aí, tá? Mas ele é muito comum, principalmente formado no deserto de Gobi, transportado por ventos até a região da planície oriental da China, ou seja, a planície da leste da China. E esse solo, ele tem uma cor amarelada. Como a gente tem um rio que passa nessa região, e o rio acaba transportando esse sedimento, o rio fica com esse tom mais amarelado, né? Então, o rio lá na região da China é chamado de, ali tá rio amarela, tá? Mas é rio amarelo, ou Huanghe, né? E que é amarelado justamente por influência da coloração do solo. O solo tem essa coloração por causa da oxidação do ferro, tá? Um outro conceito, quando a gente fala de agricultura, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura brasileira, a gente vai falar de Matopiba. O que é Matopiba? Na verdade, eu até botei um mapa aqui esse mapa mostra bastante. Aqui, ó, MA de Maranhão, TO de Tocantins, PI
de Piauí, e BA, né, Bar da Bahia, Mato Piba, ou seja, é uma área onde você tem uma área que está se expandindo cada vez mais a plantação de soja, o cultivo da soja chamada de sojicultura, tá? Então, o norte, o sul do Maranhão, o norte do Tocantins, o sul do Piauí e o oeste da Bahia é onde a gente tem aqui nessa região aqui, né, uma grande expansão cada vez maior aqui de cultivo de sojicultura. Ainda falando da história da agricultura no Brasil, um fato bastante importante, né? A marcha do café, né? O café, quando veio para o Brasil, ele se deu muito bem no nosso clima, no nosso solo, e por causa do aumento da demanda, a gente teve uma expansão desses plantios de café que partiu pelo Vale do Paraíba do Sul, do estado do Rio de Janeiro, e foi em direção a São Paulo e ao norte do Paraná. Aqui embaixo a gente tem um mapa que mostra justamente para onde que ocorreu essa expansão, né? E aqui o mapa mostra de acordo com as cores aqui, ó, né? Qual foi a sequência para onde o cultivo, né, a agricultura cafeeira foi se expandindo lá em meados do século XIX, que foi um período assim de extrema produção na agricultura brasileira, né? Seguindo lá então, pessoas. A gente falou lá atrás do solo Loess. Esse solo aqui, ele é um solo muito encontrado na região do Nordeste brasileiro, na bordinha lá mais voltada para o litoral, chamado de Massapê. Tem um município com esse nome também, tá? Mas aqui a gente está falando do solo. Tá vendo esse solo escuro aí? Ele é muito cheio de matéria orgânica. Então, dá para saber, então, que esse solo Massapé, assim como o solo Loess, aquele amarelo que a gente viu também, são solos bastante férteis, tá? Então, o Massapé aí, na região do Nordeste, como eu falei para vocês, né, na região da Zona da Mata, por isso que a cana-de-açúcar também, ó, quando foi no período da cana-de-açúcar, se expandiu para essa região, né, teve uma grande produção, justamente porque essa área é uma área de solo bastante fértil, tá, o Massapê. A gente tinha falado lá sobre os grileiros, né? E esses aqui são as pessoas que acabam sendo, sofrendo com os grileiros, né? São os pequenos produtores que são donos da terra, na verdade, né? Eles se apossaram da terra quando não haviam donos ainda. Aqui nós temos a foto antiga aqui, ó, de poceiros. Esses poceiros foram passando a terra de pai para filho, mas não existe uma documentação para comprovar a posse, né? Então, são chamados de poceiros, tá? Eles são os donos da terra, as terras foram encontradas pelos seus antepassados, foram passadas de pai para filho, mas não existe um documento que comprove a propriedade, tá? Vamos lá? Um outro termo usado bastante quando a gente fala de agricultura é produtividade. Quando eu falo de produtividade, eu tenho que fazer uma relação entre qual é o tamanho da área que eu estou ocupando e o quanto que eu estou produzindo. Aí eu tenho uma relação entre a produção e a área utilizada para saber se eu tenho uma grande produtividade ou uma pequena produtividade no meu espaço agrícola, no meu espaço rural. Certo? Vamos lá? Um bocado de conceito, né? Vou disponibilizar os slides para vocês ficarem ali olhando, dando rever um pouquinho para entender como é que funciona, tá? Esses conceitos. Vamos lá. Mais um. Salmourão. A gente falou do Loess, que é aquele solo amarelado lá da região oriente da China. A gente falou do Massapê, da região da Zona da Mata, no Nordeste. O solo salmourão, ele é um solo, ao contrário do Massapê e do Loess, ele é um solo pobre, ele é muito ácido, é esse solo vermelho amarelado que nós temos em boa parte da região, no centro mais ao sul, né, centro-sul do Brasil, tá? Então, esse solo aqui, ele precisa de um investimento nele para poder se tornar agricultável, tá? Aí, pessoas, nós vamos falar, na verdade, é uma classificação de solo, tá? Solo aluvial e o solo eluvial. Olha só, isso aí é difícil, porque só a primeira letrinha ali, ó, esse A é o que muda, tá? O negócio é você tentar associar com alguma coisa para lembrar. O aluvial, ele foi produzido num lugar e foi transportado por agentes da natureza para outro lugar. E aí ele passa a ser chamado de aluvial. Quem transportou esse solo? O vento, por exemplo. As chuvas, por exemplo.
o rio, por exemplo. Então, esse solo que está ali naquele local, não foi ali que ele foi formado, ele foi trazido por algum agente da natureza. Tá? Então, esse solo é chamado de solo aluvial. Um exemplo de solo aluvial, o Loess. Lembra que eu falei para vocês que o Loess se forma lá no deserto de Gobi e ele é transportado até a região oriental da China. É um exemplo de solo aluvial, o Loess, tá? E aí, nós temos o aluvial, que foi aquele transportado, e como eu falei para vocês, olha só muda a primeira letrinha, só a vogalzinha no começo ali, ó. E o eluvial, como aquela terra roxa que tem ali no Paraná, por exemplo, é um solo que ele foi formado no local onde ele está, tá? Então, esse solo aqui, por exemplo, aqui estava a rocha matriz, junto com a matéria orgânica, que deu origem a esse solo aqui. Se ele foi formado nesse ponto aqui, então ele é chamado de solo eluvial. Olha só a diferença, é bem sutil. Aluvial e eluvial. Perceberam a diferença? Bem pequenininha, né? Ops, acabamos os nossos slides. Deixa eu só voltar aqui para dar um oi para vocês. Opa, cadê vocês? Agora sim. Um bocado de conceito, né? E são termos que a gente não está muito acostumado a falar, então vale a pena dar uma olhadinha, rever os slides, para realmente vocês captarem essa informação e se acostumarem com esses termos. Certo, pessoas? Beijão. Espero que tenha sido compreensiva a nossa aula. Espero que as ilustrações tenham ajudado bastante vocês também. Foi escolhido com carinho cada imagem daquela, tá bom? Cuidem-se, máscara para sair. Se não precisa sair, fique em casa. Beijão.